Oi, gente, bem-vindo a Cor, Natureza e Cosmos. Eu sou Masumi. Essa Eu é a sou Denise. Denise. A Denise é a minha amiga, professora de tarô, radiestesia e muitas outras coisas. E ela também é terapeuta aqui no espaço onde a gente atende. É um coworking, não falei isso pra vocês ainda, mas aqui onde a gente trabalha é um coworking, é muito legal. Depois eu falo sobre isso. Enfim, o tema de hoje é como enriquecer a sua vida em todos os sentidos, ok? E eu trouxe a Denise aqui, por quê? Olha, eu passei por uma série de processos de vida. E uns não tão legais, não tão tranquilos. E isso me fez começar a perceber, não só por eu ser terapeuta, mas para minha vida pessoal, começar a perceber que nós podemos criar na nossa vida uma situação. E esse criar depende muito da forma como a gente está olhando para tudo que nos cerca, como a gente lida, como a gente interage com a nossa própria vida. E dentro disso é que a gente resolveu Fazer um videozinho aqui, um bate-papo sobre isso. Porque assim, galera, Black Friday, né? Dá vontade de gastar. E aí você assim, vou aproveitar todas as promoções, porque tá difícil. Ou talvez não seja tão difícil, mas eu quero fazer minha grana render, saca? E, enfim, eu preciso aproveitar tudo agora, nem que eu gaste um pouco a mais pra conseguir aproveitar um negócio, porque depois não dá tempo, loucura. Certo? Eu não fiz esse vídeo por causa de Black Friday, mas, né? É um dia que se encaixa. É um dia que se encaixa, sincronicidades. Beleza? E, assim, eu conversei com a Dê esses dias, semana passada, sobre isso. Porque eu tava assim, putz, será que eu faço isso ou eu faço aquilo? Será que, como que você fala? Caso eu compro uma bicicleta? Isso, se eu caso eu compro uma bicicleta. Certo. Por exemplo, a gente tava conversando com os amigos que estavam assim, olha, será que eu vou estudar ou será que eu vou fazer um trampo X porque eu quero investir num negócio tal, mas eu vou precisar de dinheiro pá, enfim. E aí a gente fica assim, mas eu não vou ter tempo de fazer tudo, né? Não vou conseguir fazer tudo. E a Dê veio com um negócio muito legal, que era assim, sobre mudar o nosso olhar em relação a isso, né? Exato, porque na verdade eu tava falando há pouco de criar o nosso próprio processo de vida. E isso tá ligado à forma como a gente enxerga, como a gente desenvolve as coisas. Então, se você dentro do seu processo de vida, você começa a olhar, tem o casamento, mas eu também queria ir para uma festa, mas eu tenho que guardar dinheiro. Olha só como é que esse raciocínio acontece. Eu tenho um foco, mas automaticamente só aquele foco eu posso dar atenção. Qualquer outra coisa é vetado, eu não posso dar atenção. Isso é uma forma de enxergar a vida. Por quê? Porque, na verdade, a gente pensa que a gente sempre vai estar numa situação de restrição, que a gente não tem habilidade, que a gente não tem ferramentas, que a gente não tem instrumentos para criar uma forma abundante de estar na vida, de conseguir nossas coisas. E com isso a gente começa a criar subtrações. Então, eu tenho meu casamento, mas tem uma festa, então não pode, porque senão eu não vou estar sendo responsável, eu vou estar excedendo e aí eu não vou ter para esse outro lado. E isso está relacionado a tudo. Então, amizades, obtenção de coisas para nossa vida, estudos, tudo na nossa vida a gente acaba enxergando desse lado. É uma coisa ou outra, né? Exato, não podemos ter as duas. Isso não é permitido pela forma como a gente enxerga. Só que isso é simplesmente um foco e não realmente uma realidade. Porque tem outras, não muitas, mas pessoas que conseguem, a partir da forma que olham a vida, trazer a abundância e ter tudo que almeja. E o que costumamente a gente escuta?
A gente não pode ter tudo. Não. A vida é restrição. Ou você, não, aquele negócio tipo, ou você trabalha com o que você gosta, ou você é rico. Então tem você... Exato! Tipo... Não tem como juntar as coisas. E isso eu cada vez mais percebo que é uma ilusão. Que a partir do momento que a gente começa a olhar pra gente, a não ficar colocando, ai, não, eu não consigo, eu não posso, não devo, não é assim, eu não começo a observar a vida ou lidar a partir desse foco, eu começo a descobrir que eu tenho outras condições. E aí, como a gente cria essas condições, né? Você falou de mudar o olhar, no sentido de, putz, a gente poderia viver diferente do que a gente vive agora, ter coisas que a gente quer, vivendo coisas que a gente quer. Exato. Mas como que a gente muda esse olhar e como que a gente... Ai, qual que era a palavra que você tinha falado? Posicionamento? Não. De onde eu peguei o... As condições. As condições. Tá, então como que a gente faz isso e como que a gente cria as condições? Ó, pra ter isso, vamos, sei lá, num exemplo tipo... Deixa eu fazer uma colocação. Eu vou colocar um processo pelo qual eu passei que eu acho que vai ficar bem claro. Um exemplo. Exemplos práticos. Exato. Somos duas taurinas, né? Então matéria, ou mesmo da forma, da realizar, é a nossa área. É a nossa área. Olha, eu venho de um processo de vida que, num primeiro momento, quando eu nasci, eu tinha uma condição, vou levar para o material, que é mais concreto, que dá pra gente compreender bem. Eu tinha uma condição de vida que era abundante, vim de uma família de posição. E aí houve uma quebra nisso, onde a minha vida começou a se desenvolver numa restrição muito grande. E o que aconteceu nesse momento? Nesse momento era um momento que eu estava pequenininha, agregando valores, me descobrindo. E aí eu comecei, nesse momento, a construir meus referenciais. E nesses referenciais, eu comecei a trazer para mim tudo isso que eu falei anteriormente. Que tem que ter luta, que a gente não pode ter tudo na vida. Então, foi em cima disso que eu comecei a me organizar e a criar minha vida. Óbvio, como é que foi? Por um período longo de vida. Tive muitas dificuldades dentro de um período longo mesmo. Aí, num determinado momento, já estando na área de terapia, já começando a desenvolver estudos, já começando a atender, eu comecei a entrar em contato com outros referenciais. Só que a minha estrutura já estava formada até então, só que ela não estava dando certo. Vocês já olharam para a vida de vocês e um dia questionaram que, puxa, tá, eu penso assim, eu me organizo assim, mas tá dando certo? Será que é só isso que existe? Será que é só essa forma que eu posso viver? Será que é assim mesmo? E eu acho bom a gente se questionar, porque eu comecei a mudar justamente nesse ponto. Posso dar um exemplo? Pode, deve. Por exemplo, Black Friday. Isso. Eu vou comprar as coisas agora porque tá em promoção, porque depois não vai dar pra comprar, ou sei lá, X. Exato! Não vou ter condição, não vou poder, depois. E agora é hora. Exato. E tipo, aí, ou por exemplo, você tá devendo grana no banco, ou você tá, né, com dívidas, enfim, whatever. Qual que é o caminho? Vou economizar. Não, agora eu só vou comprar umas coisas meio mais ou menos, tal, porque, né? Não, agora não dá pra viajar. Agora não dá pra fazer nada. Exato. Não, tem que ficar aqui parado, porque a vida é assim. Não dá pra estudar, não dá pra fazer curso. Ó, a astróloga lá falou pra eu estudar. Exato. Os cursos. Não dá. Foda-se, desculpa. Mas ano que vem eu faço isso. Agora não é hora. Só que aí, o que acontece? A gente tem que começar a olhar para isso, que é o primeiro passo. Que é fazer o diferente, né? O fazer diferente que você falou. E o fazer diferente, que se a gente não começa a olhar, a gente nunca vai sacar. Não tem como.
Aí quando você começa a olhar, você fala, opa, pera lá, tá, não é bem assim. E aí, pra onde eu vou? Porque eu caminhava a partir dessa bagagem toda. Aí é que tá o grande ponto. Quando a gente questiona isso e começa a olhar pra gente, como por exemplo, pegando o que a Nia acabou de falar. Agora eu vou comprar tudo porque é a hora, tá barato, é quando eu consigo. Tá, e quem disse que você só consegue agora? Se a gente começa a ampliar a forma da gente enxergar e começa a olhar para as nossas capacidades e para a nossa vida, como é que a gente olha normalmente? Eu ganho isso no meu trabalho, eu trabalho das 9 às 8, desculpa, das 9 às 6, que é o horário, e aí eu não consigo fazer mais nada. Quem disse que você não consegue fazer mais nada? Quem estabeleceu isso? A gente não sabe o que a gente realmente é capaz. E aí quando você começa a olhar, opa, tá, trabalho das 9 às 6, mas eu quero mais da minha vida. O que eu vou fazer? Tá, interessante. Aí a gente começa a buscar outros caminhos, que entra no processo de adicionar e não subtrair as coisas. O ser humano tem uma capacidade de realizar, só que ele não sabe disso. Dar condições, né, pra si mesmo. Exato, que aí entram as condições, porque quem estabelece as nossas condições não é exatamente o governo, ele contribui ou não, mas é nesse ponto. Mas quem dá realmente condições somos nós. Sim, se a gente começa a olhar por esse lado, a buscar, ir atrás, levantar a bunda da cadeira, porque isso também é importante. Porque esse outro olhar é um olhar, o velho, é um olhar assim, resignado. Não, é assim mesmo, não tem outro jeito. Quem é que tá se colocando, sentado na cadeira e ficando? Só que não é também ralar loucamente, não é isso. Não é é fazer isso. escolhas que tem a ver com você. Começar a fazer isso. Né? Esse é o grande segredo. Nas compras. Da carreira, em qualquer coisa. Como que eu posso escolher diferente dessa vez? Exato, e escolher de uma forma que realmente seja significativa. Que traga valor, né? Exato. Não, então eu quero o carro do ano, vou comprar o carro do ano, uma Mercedes. Nada contra a Mercedes, não, pelo contrário. Legal. Mas da onde eu tô escolhendo isso? É porque eu quero provar pro meu vizinho que eu sou o bambambam? Ou porque um carro do ano realmente vai me trazer conforto, é bacana pra mim? A gente não faz nem ideia. Então, a gente começou aqui com a ideia de passar para vocês a questão de como enriquecer a nossa vida em vários sentidos. E esse enriquecer tem relação com a forma como a gente vai encarar as coisas, como a gente vai olhar. E a possibilidade, a partir disso, de agregar coisas e não desagregar, não criar impossibilidades pra gente, mas sim possibilidades. Ou seja, primeiro, criar condições. Ao invés de ficar pensando que você não consegue, que isso não existe, que... como que eu posso fazer isso acontecer? Isso que eu escolhi com o quê? Com o meu coração, né? Exato, porque isso é fundamental. E não com que medo de ficar pobre. Medo de ficar pobre, ou aquilo é que é realmente o sentido da minha vida, não. O que seu coração quer? Exato. E a partir disso, aqui fica tranquilo. E a força pra gente se movimentar e fazer as coisas acontecerem existe. E a gente consegue ser lindo. Né? Criar saídas. Isso. Criar saídas. Isso tá perfeito. Porque é a gente que vai criar saídas para nossa vida, ampliando a forma de enxergar, saindo desse lugar de restrição e viabilizando o que realmente é sensacional pra gente. E condições. Isso, perfeito. Condições. E isso é abundância. Não tem outro. Peraí, vamos falar do 2 que você falou. Você falou de condições. Aí, segundo, escolher a partir
de algo que traga qualidade pra minha vida. Isso, valor, qualidade. E não só que encha mais a minha casa, que eu vá acumulando. Porque acumular não é riqueza e não é abundância. Acumular é apego. E uma das coisas que quebra a riqueza na nossa vida é o apego. Ah, tá, mas eu guardo bastante dinheiro, então eu tenho. E como é que tá o resto da tua vida? E como é que fica o resto da tua vida? Você tem alegria? Você tem realização emocional? Consegue ter uma vida gostosa? Ah, mas eu tenho dinheiro no banco. Então tá bom. Whatever. É só isso. Será que vale? Porque não é só a escassez. Quando eu também entro numa restrição de segurar, de apegar, eu também estou subtraindo partes da nossa vida que são importantes. Sim. Então, as escolhas, elas estão aí para serem exercidas, mas para preencher toda a nossa vida com qualidade. Porque isso está atrelado à felicidade. E não eu ter algo, né? Só daquilo, e nós não temos só um aspecto de vida para ser vivido. Nós temos N's, né? Então, dessa forma, a escolha é o segundo ponto. Eu crio condições, mudando a minha forma de enxergar, fazendo um processo de autoconhecimento, né? Para transformar a restrição. E depois, a partir disso, eu começo a fazer escolhas significativas e que vão enriquecer mais ainda a minha vida. Então, dessa forma é que eu vejo, dentro do meu próprio processo de vida, que foi o que fez eu me desenvolver. E ter hoje uma vida que realmente, para mim, é super significativa. E muito gostosa, Sim. por sinal. Com mais prazer. Mais prazer. Porque vida sem prazer... esquece. A gente vai secando. Isso. E você tem mais uma última dica? Ou são realmente essas duas coisas? Olha, eu tenho mais uma dicasinha. Uma dicasinha que é interessante. Você já viu quando a gente está num caminho de transformação, o que a gente... Uma coisa que não é muito legal que a gente pode fazer com a gente? Num caminho de transformação. Tá, então eu resolvi, mudar minha vida. Resolvi ter uma vida com mais qualidade e valor. Isso. Enfim, não vou escolher com riqueza. Escolher coisas que fazem bem pra mim. Isso. E aí tem o caminho de transformação pra isso. O que eu faço que não é tão legal nesse processo, que a maioria das pessoas fazem e que faz um mal danado? Eu não sei. Não acolher. Cobrar. Exigir. Isso é restrição, gente. Isso não faz com que a gente continue num processo difícil, truncado, porque a gente está sendo o nosso próprio malfeitor. Olha só que interessante, né? Nós estamos fazendo com que a gente seja escravo de um outro caminho. Não! É acolher o processo da transformação, da mudança da forma de enxergar, os medos que você tá sentindo. Sim, porque... A estranheza. Porque com tudo isso a gente vai lidar. As pessoas até te achando estranho também. Isso porque todo mundo não faz as escolhas de um jeito tradicional, tá? Aí você vai lá, revoluciona, o pessoal acha meio estranho. Exato. Então vamos trazer essa outra condição, uma condição de riqueza, uma condição de uma vida boa, porque é o que todo mundo busca. É o que todo mundo realmente quer. A gente veio aprender sobre isso, né? Também. Exato. Isso, pra mim, é uma das coisas que é uma das coisas mais claras que tem na vida. Acho que isso quebra a cobrança também. Exato. Você tá aprendendo, cara. Tá aprendendo. Você não nasceu e, trouxeram um livrinho pra você. Tinha ali o manual, né? Dizendo tudo direitinho. Não. Só que quando a gente olhar pra nossa vida e ela não tiver realmente nessa condição de riqueza, tem alguma coisa errada. O que eu posso escolher diferente? Exato. Que outras condições eu posso criar para minha vida? Então vamos atrás.
Vamos olhar, vamos rever. Hoje eu comentei com uma pessoa que eu estava atendendo, quer mudar, sabe o quê? Porque quando você constrói uma máquina, você tem um projeto. Vamos mudar esse projeto. Porque, na verdade, é o projeto que está torto. Único e exclusivamente. Né? Só isso, né? Só isso. Não leve tão a sério, gente. O que tá acontecendo agora. São só algumas escolhas que precisam mudar, algumas formas de ver que precisam também dar uma... Não precisa, tá? Não é precisa. Mas se você quiser... Que é bacana. É legal. É legal. E vale a pena. Isso eu garanto. Ok. Bom, é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, se alguma coisa não ficou muito clara, manda uma mensagem ou comente aí embaixo. E é isso. Se vocês quiserem consulta com a Denise ou comigo, tá? Só mandar uma mensagem ou ligar pro número que eu colocar na descrição do post. A Denise, ela faz... Que trabalhos que você faz, Denise? Olha, eu sou terapeuta, trabalho com terapias complementares, então eu trabalho com florais, meditação, radiestesia, astrologia, faço todo o trabalho de acompanhamento semanal, orientação, e também sou professora das técnicas que eu aplico em consultório, porque eu acho que isso é muito válido, passar o conhecimento para que as pessoas também possam cuidar de si. Então, com todo esse trabalho, eu busco levar as pessoas a se conhecerem, a transformarem a própria vida e criarem autonomia. Beleza? Então até a próxima, gente. Obrigada, viu, Denise? Tchau. Obrigada a você, Tchau. Ni. Tchau. Tchau.